ele aparece como um problema de concordância. E depois ele aparece como um problema de classificação de vozes verbais. Na primeira ideia que nós tivemos, a voz ativa e a voz passiva se organizavam por meio daquilo que a gente chamou de voz analítica. E na aula passada, nós fizemos exercícios sobre a estrutura de voz ativa e de voz ativa, desculpa, de voz passiva analítica. Sujeito ativo, verbo transitivo direto, objeto direto. Daí ele se transformava em sujeito passivo, locução verbal, agente da passiva. O que eu não consegui falar para vocês, pelo menos até onde eu me lembro não, é da voz passiva sintética, que é a voz passiva que se forma a partir da junção de um verbo com a palavra ser. Eu acho que eu não cheguei a explicar isso para vocês, é a última parte que eu vou explicar. Se alguma coisa já foi falada, porque eu dei, ao mesmo tempo que eu estava dando essa aula aqui, eu estava dando em outra turma. Então, pode parecer bobagem, mas o meu cérebro confunde uma turma com a outra. Acho eu que eu não cheguei a comentar aqui. E aí, depois que eu falar disso, a gente resolve alguns poucos exercícios a respeito desse assunto. Não é algo assim, para a aula de hoje, que seja tão relevante, ela já foi, acho até que mais relevante numa aula de concordância. Eu até apresento umas questões além do que está aqui no material de vocês, que é aquele material que eu entreguei na semana passada, para acrescentar alguma coisa, e aí eu falo no finalzinho da aula a respeito de tipos de discurso. E também já está no material de vocês, que são os discursos direto e indireto. Aí a gente fecha a aula de hoje. Semana que vem, se eu não conseguir terminar, eu sigo um tipo de discurso, porque tem caído muito, e aí a gente já começa a ir para os últimos conteúdinhos nossos. Faltam pouquíssimos assuntos para a gente fechar. Então, se existe uma coisa chamada voz passiva analítica, eu acho que vocês dominaram bem. Existe uma outra coisa chamada voz passiva sintética. E, para piorar a situação, ainda existem a voz reflexiva e a voz recíproca. Mas depois eu falo delas, porque elas não são tão relevantes na aula de hoje. O problema é o seguinte: a voz passiva sintética, primeiro, assim como toda a discussão que foi feita nas duas últimas aulas, a voz passiva sintética só pode existir dentro de uma categoria verbal possível, que é o verbo transitivo direto. Porque a voz passiva analítica, ela só podia acontecer com esse verbo, então, logicamente, a mesma coisa vai acontecer com a sintética. Se eu tenho verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, o próprio conceito de voz ativa e passiva desaparece. Então, na voz passiva sintética significa mais curto, mais reduzida, o que eu vou ter é verbo transitivo direto associado à existência da palavra ser. Além disso, eu tenho que lembrar vocês o seguinte: se eu vou ter esses dois elementos, eu vou precisar de mais um, que é o sujeito. E isso aqui vai ser importante, porque na hora de vocês fazerem uma prova, um dos sistemas de questionamento que podem aparecer para vocês é a classificação da voz verbal, e aí você vai ter que dizer se é de verdade ou não o caso de voz passiva sintética, que é mais difícil de esclarecer do que parece. Vocês também podem ser perguntados sobre a função, a classificação da palavra ser, porque também ela pode ter várias classificações. E, por fim,
vocês podem ter uma pergunta sobre concordância. Então, são 3 tipos de perguntas que nós temos que analisar hoje, que aparentemente são simples, mas na hora da prova podem ser chatas. Para deixar tudo mais ou menos encaminhado, eu vou pedir para vocês não esquecerem, de jeito nenhum, que tudo que eu falar daqui para frente vai depender da transitividade do verbo. Se o verbo é transitivo direto, a gente tem um encaminhamento. Se ele não é, a gente vai ter outro encaminhamento.